Tem formandas que levam a contoterapia para o consultório. A Gisele, ela levou para um grupo. Oi, eu sou Ana Rosseto, eu sou a criadora da Conterapia e este é o Caminhos da Contoterapia. É uma série em que eu converso com profissionais que passaram pela formação e que hoje levam esse aprendizado para a vida e para o trabalho de formas muito diferentes. Antes de eu começar, Gi, conta pra gente com o que você anda trabalhando. Fala um pouquinho mais de você para nós. Bom, eu sou a Gisele, eu nesse momento, né, a contoterapia para mim, eu estou trabalhando com grupos, né, eh, online, com mais 2 amigas, nós estamos vivendo essa experiência, né, para nós está sendo muito bom, muito enriquecedor. No consultório, eu atendo com outras 2 técnicas, né, que é a terapia SNT e a acupuntura, e ainda não levei a contoterapia para os atendimentos no consultório, individual, né. Mas no grupo, Ana, tá sendo muito prazeroso, assim, é uma descoberta. Eu tô aqui hoje como alguém que uma criança que encontrou um doce muito gostoso, sabe, muito saboroso. Tá sendo muito prazeroso, é isso aí. Então, hoje, né, eu trabalho com terapia, comecei com acupuntura em 2012, né, me formei. E desde então foi, né, eu falo que a gente é picado pelo bichinho da terapia, uma coisa vai puxando a outra, já foram várias, aí a gente vai escolhendo as que mais fazem sentido, pegando Aham. uma coisinha de uma e de outra, né. E a contoterapia foi um prazer mesmo, assim, eu acho tá sendo um grato prazer, sabe, assim, não Sim. sei se essa palavra, né, se cabe bem, mas assim, ela é uma descoberta e tá sendo eu tô deslumbrada, vamos dizer assim, Aham. Deixa eu aproveitar aí porque que você tá falando, tá, o que fez você decidir então fazer a formação na época que você se inscreveu? então, eu já cheguei até a comentar lá no nosso a nossa turma, né, eu caí meio de paraquedas, porque eu nunca tinha ouvido falar de contoterapia, né, eu nunca tive contato, assim, com a escrita, profissionalmente, né, é uma coisa eu sou da área de das biológicas, né, nunca vim para esse outro lado. Eu sempre gostei muito de escrever quando era criança, mas não era uma coisa que fazia parte mais da minha vida, mas quando eu vi né, uma propaganda, me chamou a atenção, né, depois eu vim a conhecer você, e eu me encantei com a proposta, porque eu falei: "Nossa gente, são diversos tipos de contos, né, Uhum. e assim, muitas possibilidades". E escrever, o conto Uhum. terapêutico me pegou, porque eu falei: que é isso, né?". Então, assim, eu não tinha afinidade com as palavras que você usava, não era do meu, né, porque eu sei que ali tinham as meninas que já sabiam, né, e eu Aham. era meio alheia, assim, meio perdida, mas eu aproveitei muito, ainda assim, eu aproveitei muito, porque é um mundo novo, né, eu achei uma descoberta mesmo. E a Aham. intenção quando eu vi, eu falei: "Gente, eu quero fazer minha criança feliz", porque minha criança gostava de escrever, então o que me pegou mesmo foi a possibilidade de desenvolver melhor essa criatividade, que estava lá Pron eu ia esquecidinha, sabe. E eu sim, acho que isso é importante, esse movimento no nosso sim. cérebro, né, desenhar, a gente pensar. Me pegava muito o que você falava, né, ai, o mínimo que você vai ter é uma conversa Uhum. interessante, uma conversa importante. Então, assim, eu acho que dentro desse mundo caótico, né, que a gente vive, a gente ter aquele tempinho ali só para você conversar coisas que fazem sentido para todo mundo, É o que eu né, falava, e né, que as histórias são desculpa pra gente ter uma conversa significativa, né. E é isso. isso. Eu acho que isso nossa, é um ponto chave, assim, sabe, para todas mesmo, eu acho que no grupo a gente percebe muito isso também. É uma horinha lá, uma horinha e meia que a gente fica ali, É. e é prazeroso, porque é você ouvir mesmo, né, a pessoa, você ter um tempinho para ser E a ouvida. aham. Quando que a Eu ia gente te faz perguntar isso no nosso dia? eu ia te perguntar como é que isso afeta como que isso afeta esse contato, né, com os contos que você falou que você teve, como que isso afetou a tua vida?
Se bem que você já estava entrando falando isso, né. Sim, Ana, afetou assim, olha, né, sinceramente falando, eu entrei sem saber, né, Uhum. eu entrei sem saber, eu parecia enfeitiçada. Eu até comentei com uma amiga: "Gente, vou fazer um curso". Ela: "Meu Deus, mas o que que é isso?" Eu falei: "Não sei, eu vou fazer. Eu quero, eu quero, eu quero". Parecia uma criança mesmo, eu não sabia onde isso ia me levar, eu não sabia. Então, assim, a gente fez o curso, né, assim, foi libertador para mim em muitos pontos, né, porque você sabe como eu estava travada, aliás, eu sou assim, né, um pouco travada, mas ao mesmo tempo, hoje eu tenho essa consciência: "Gente, aonde eu quero ir?", né, e o que esse Uhum. medo, esse autojulgamento, né, essa preocupação excessiva com o que vão pensar, enfim, né, tudo isso era um entrave, né, mas eu fui largando, deixando pelo meio do caminho. Falei: "Gente, vou aproveitar isso aqui, porque a escrita é isso, né, os Sim. contos abrem essa possibilidade". Então para mim, olha, Ana, só de eu ter conseguido me soltar, né, para fazer contos ali na frente de pessoas que eu não conhecia, só isso, só por isso já valeria a pena. Fora tudo o que eu eu senti, né, esse Porque, prazer mesmo. vocês são colocadas em situações, assim, né, de exposição no decorrer do Sim, curso, sim. que é Luana, desafiador, não é? você ser avaliada, né, Uhum. você ser corrigida, tudo isso, né, porque se fala: "Nossa", eh, às vezes era bastante corrigida, né, você falava assim: "Nossa, mas eu achei que ficou tão lindo". E assim, como é importante você ver, Sim. você ser corrigida, você ver aonde que você errou, aonde que você pode melhorar. Foi muito importante isso, porque Não simplesmente é poderia ter fácil. deixado: "Ai, Gi, foi super legal, gostei e tal". Não, né, você era É. bem pontual e falava assim: "Olha, eu acho que aqui poderia ser assim, assim, assim", né, com as E suas não é uma situação sugestões, fácil, né, Gi. fazia todo não é fácil, não é fácil, Não, não é não é fácil, fácil. mas a gente sai mesmo da zona de conforto, mas a gente cresce Exatamente. também, não é? Sim, sim, Eu totalmente. também passei Porque por assim, isso eu na entrei minha. com a expectativa da minha criança, que eu ia Uhum. resgatar a minha criatividade, ia ser prazeroso, e só isso. Não, foi um aprendizado, e foi isso que você falou, sair da sua zona de conforto, você ter que mostrar sua cara, né, você ser avaliada, isso pega muito, né, É. porque assim, eu já tenho meu auto-julgamento, e você ouvir, né, então assim, e dependendo de como se fala, às vezes você pode Uhum. travar uma pessoa, mas não, Pode. você sempre foi muito cuidadosa, né, eu sempre brinquei, assim, com você da Tramontina, mas assim, com carinho, porque era assim que eu via e era importante aquilo, né. É Sim. importante a gente ser moldado, né, Sim, e mas num e a gente ambiente tá no seguro, né. aprendizado, é um aprendizado, Ana, eu acho que você é muito Todo mundo ali cuidadosa estava nisso. estava Isso. ali pra isso, Então é para verdade. mim essa descoberta com tudo isso, com todas essas avaliações, foi nossa, foi sensacional, Ana, eu só tenho a agradecer mesmo a contoterapia, só que com tudo isso ainda, né, a gente sai tendo uma noção, mas eu não sabia ainda como aplicar isso, terapeuticamente falando, em mim, né, em mim, como que eu sentiria isso? Eu Mas precisava na sentir nossa em mim pra poder conversa, você estava falando do grupo, porque você tá no grupo, né. E aí eu queria te perguntar como é que foi conduzir esse grupo junto com outras pessoas que isso, fizeram a formação? isso, isso. Conta pra gente Eu não desse sei grupo disso que você como tá entrando. é, eu não sei como aconteceu isso, né, mas Hum, juntou 3 pessoas muito dispostas, né, que houve uma conexão ali imediata. Eu acho que, assim, sim. em alguns pontos ali do curso a gente já tinha uma conexão, fazia com uma, com outra, mas a gente de fato não esteve junto em todo o tempo, né, foi ali naquele determinado quase no No final último já do módulo, né, curso. quando vocês fizeram o conto e precisavam criar um conto em grupo e caiu vocês, não foi? Isso, e É, caiu, e a partir dali a gente eu não sei, né, se eu conectou. eu só tenho uma explicação, foi Deus. Oh, Foi Deus que uniu ali as 3 almas dispostas, né, com as sim. mesmas
perspectivas, com os meus desejos, com as mesmas travas, né. Uhum, Então, uhum, assim, a gente se identificou também naquilo que a gente uma, né, estava mais travada nisso, a outra também se identificava, porque também não tinha vontade, mas não tinha coragem, a outra queria montar um grupo, mas também não tinha, né. Então essa união foi muito importante, as uhum. serpentes terapeutizadas. Aham. Ana, foi fantástico isso, entendeu, porque realmente era o que a gente era ali, entendeu. Vocês criaram um conto E de vocês no final das contas, né, foi quase uma conto-expressão que aconteceu, uma isso, terapia foi, expressiva que aconteceu ali, foi, foi, que foi, não sei, né. possibilitaram vocês porque vocês deram um passo depois da formação, e dar passo depois da formação não é simples, né, não é simples você ir pra ação, e vocês Sim, foram. E como que tá fez sendo? muito sentido. Tá sendo ótimo. Nossa, tá sendo ótimo, eu não sei explicar pra você os contos, porque assim, uma já tinha muita não, mais experiência aí, né, uns 4 anos aí com os contos. Uhum, E nós as outras 2 não tinha, eu e uma outra, né, não, a Angélica não tínhamos, né, a Débora já tinha mais experiência. Então, a gente queria sentir isso que ela sentia. Então você vai uhum. explicar para nós como que é para a gente poder, né, então vamos montar um conto, cada uma conta um conto, né, e a gente vê como que é para a gente poder sentir. Foi assim, cada uma escolheu o seu conto, E aí, que foi contos uma vocês escolheram? loucura Como é que foi total. essa curadoria de contos? Onde que vocês Foi, foram? Como que aconteceu? olha, foi uma loucura total, porque assim, a a a Débora foi no livro Mulheres que Correm com Lobos, né. Pegou um continho lá, escolheu, mas eu não sabia, a Angélica também não sabia, cada uma ficou à vontade para escolher e contar aquilo que quisesse, que se identificasse. Aham, A Angélica escolheu um mito, porque a Angélica gosta muito dos mitos, né, tem bastante facilidade com eles, e eu fiquei assim: "O que eu vou", mas eu também não sabia o que elas tinham escolhido. Mas aham. fiquei pensando, falei: "Nossa, que conto que eu vou contar?" E eu já tenho vários livros aqui, né, pensando sobre isso, o que que eu vou contar, vou contar, vou contar. Aí eu encontrei um microconto, achei fantástico, o microconto era uma linha. Falei: Aham. "Gente, que conto é esse?" Eu falei: "Nossa, as meninas vão falar que eu sou preguiçosa, porque eu estou contando o conto de uma linha, enquanto elas estão contando um". Aí eu falei: "Não, não vou usar esse, mas embora seja fantástico". Aí eu fiquei procurando outros, até que eu encontrei um do Carlos Drummond, que eu nunca não tinha visto, ele também não é um conto extenso, mas eu me identifiquei totalmente com aquele conto, e montei toda a estrutura naquilo ali, e eu falei: "É isso aí, o conto conversou comigo", né, como você Isso que eu diz, ia né. falar, né, como que a Conversou gente totalmente. bate as coisas ali quando a gente encontra o conto que é pra ser, né, na nossa busca. Sim, eu falei: "Gente, o que é isso aqui?" Tanto que, assim, eu contei pra minha filha, e minha filha falou: "Nossa, mãe, mas termina assim?" Eu falei: "Termina". Então, assim, era o que eu precisava ali, entendeu, para poder fazer todo o projetinho e tal. E foi muito bacana, porque daí nós fomos contar, porque essa era a intenção, que a Aham, gente sentisse antes de aham. levar para o grupo. Cada uma ia sentir, eu queria sentir o que a Débora, né, sentia, a Angélica também, eu queria saber onde eu estava pisando. Porque acho que, Sim, assim, para a gente passar para os outros, a gente tem que sentir, né. concordo. E assim, a hora que a Dé contou o conto dela, eu estava até numa fase, assim, mais, né. Então eu Aham. vi uma coisa do conto, a Angélica contou o dela, eu contei, aí as meninas: "Nossa, Gia, que legal, que conto, nossa", eu falei: "Gente, será?" Sabe quando você duvida de: "Nossa, será?" Gente, é incrível, né, como a gente eu falo: "A gente não precisa de inimigos", né. Eu A falei: "Nossa, gente mas mesmo será?" já A gente é, se derruba sozinho, já não faz precisa um de ninguém, trabalho. Aham. não é. Mas assim, elas: "Nossa, Gia, gostei demais, tal". Ótimo, falei: "Então tá bom, então vamos montar o grupo", né, abrimos. Como é novo, né, Ana, é muito difícil, a pessoa não sabe o que é, né. Eu convidei algumas amigas: "Ah,
"Ai, eu tenho medo". Aí eu vou não sei fazer o quê, tá bom, tudo bem, eu falei: "Não tá na hora, cada uma tem o seu momento", né. Então entraram ali meninas no grupo que não sabiam o que era. Acho que uma ou 2 talvez já tinham vivido essa experiência, mas a maioria não sabia Uhum, o que esperar uhum. daquilo. E saíram coisas preciosas, né. Então eu falo assim, quando a Débora foi contar o dela, que a gente escolheu fazer com elas o mesmo conto que a gente tinha feito com a gente, eu tive uma outra experiência com o conto da Débora. Peguei uma outra parte, tive uma outra visão. Quando eu vi, assim, um momento de raiva, dessa não, eu já vi uma muito de amor, do amor. Eu falei para mim: "Gente, esse é um conto que fala sobre o amor". Como Eu mexeu falei: então "Débora, internamente as imagens? Isso, você mudou de perspectiva, sim". né. Você Eu se mudei relacionou com o ponto totalmente de o meu olhar, porque já tinha passado acho que um mês, mais ou menos. uhum, Ana, era uma outra eu estava numa outra fase e tive um outro olhar, porque era uma preocupação, falei: "Nossa, mas eu vou fazer sobre a mesma, né, como que vai ser isso? Sobre o mesmo conto? Qual vai ser o meu olhar?". Eu não tinha essa experiência, uhum, vivi ali, e eu achei isso fantástico. Eu falei: "Pra mim, o conto me mostrou que ele é vivo". uhum. Nossa, sim, Que a né. cada momento eu vou encontrar uma coisa que tem a ver comigo, com aquilo que eu estou vivendo, Ele né. vai nos Então isso falar também outra coisa, né. isso, isso também foi uma riqueza muito poderosa, assim, porque, eu tive uma outra visão. E daí o mais rico que eu acho do grupo é porque tem outros olhares. Uhum. Tem as pessoas que vão encontrar ali novamente a raiva, vão ficar iradas com aquele momento, como eu fiquei da primeira vez. Tem outras que viram o amor também, uma história, né, de amor. E outro que levou para um outro lado, que eu falei: "Gente, o que ela está falando aqui?". Hum. E fazia total sentido Aham. também. Então, Muito eu rico fiquei isso que você assim: está falando, "Gente". porque se a n a co como a gen eu vou ter que entrar, porque eu acho que é muito interessante, eh, que você falou: "O que que ela tá falando?", e fazia muito sentido. Você já pensou se a gente chega com uma interpretação pronta, essa pessoa não ia ter Sim, espaço pra gente ter porque o que eu estou ouvindo de você é que na primeira interação ele despertou uma coisa, aí nessa conversa com o conto, aí um tempo depois ele despertou outra coisa, ou seja, você ganhou liberdade, porque você conseguiu acessar outras perspectivas. Aí essa terceira pessoa tá fazendo uma coisa né, que vocês não estavam mais uma possibilidade de movimento. Essa descoberta ela é muito rica e libertadora, não sim. é? Eu acho que isso, Ana, é por isso que eu falo para você, eu ainda estou descobrindo os contos, eu não sei até onde isso pode chegar. Pode que é o Eu só resto da acho assim vida de eu também acho, eu também acho, porque assim, eu falo: "Gente, o que o como assim? Como assim?", né, é a vivência da pessoa. é. E essa é riqueza eu acho, né, aliás, eu acho, não, eu tenho certeza, porque cada uma tem a sua história, cada uma carrega a sua dor, né, toda a sua bagagem. E essas possibilidades que são infinitas realmente, né, porque a gente não sabe. Eu acredito que a gente esteja ali na pontinha, né, e ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Mas eu só tenho a agradecer mesmo, porque, assim, é prazeroso, né, é fantástico, Ana, é um mundo que, assim, as pessoas precisam conhecer, porque é sutil, É. é isso que a gente ouviu muito, é uma forma delicada, não é uma coisa pesada, e ela te faz refletir muito. Então, assim, às vezes a gente não tem esse tempo. Uhum, Eu cada vez mais eu penso que as pessoas precisam disso. Elas precisam sim. ser ouvidas, elas precisam desse momento de conexão, né, com elas, essa troca com outras mulheres que estão aqui. A gente vê que a gente está em cada uma em uma cidade, cada uma né, numa Uhum, idade, mas as uhum. histórias elas se repetem. As Conectaram vocês, dores são muito as bom. mesmas. É uma que mora sozinha e não tem com quem falar, né, Uhum. então essa é uma possibilidade, porque você É está verdade. convencendo pessoas que você também não conhece,
você não tem um vínculo, mas você está sendo ouvida, você está se trocando. Ali foi muito bacana também que eu percebi, porque existiam outras mulheres que eram travadas também como eu, que não se abrem, que não falam sobre si, né. Sim. Elas falaram: "Eu nunca fiz isso que eu estou fazendo aqui", né, dando uma opinião, falando sobre isso, falando sobre o que eu imaginei. Então, assim, não foi uma, nem 2, nem 3, entendeu, que falaram Nossa, que sobre ponto, si. né. Ai, gente, que oportunidade boa. Você não vê? Eu, assim, achei, falei: "Gente, é tão importante isso, né". É, Porque quantas pessoas a gente sempre falava isso, quando a gente se reunia nós 3, o que que nós vamos fazer, quais as ideias, ideias não faltam, né, porque, assim, não. eu falei: "Gente, quando nós vamos colocar essas ideias em prática?" A prática é Porque que é uma pega, né. ideias, é. Até que a gente falou: "Não, nós temos que fazer", né, nós temos porque eu falei: "Gente, quantas pessoas não estão precisando, né, Ana, que seja aquela conversa, né, que seja simplesmente Respeitosa, eu silêncio, leve. ali É. em silêncio". Uhum. Porque eu também tinha uma amiga que entrou no grupo, ela falou: "Gia, eu fiquei com vontade de falar, mas eu não tive coragem, você me conhece?" Eu falei: "Conheço". E no final ela falou, então assim, isso é bacana, sabe. Ela falou: "Não, eu não poderia deixar de falar, eu tenho que falar". Então assim, é é isso, gente, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, porque o mundo hoje a gente tá Como sobrecarregado instantâneo, de né. notícias. É. É, É um e a monte de gente não pode informação, mas não quer dizer que a gente se conecta, né. não, não, De não. verdade, assim, de verdade, né. Sim, não, eu acho que isso que é o bonito aí. Gi, então você falou que você trabalhava com acupuntura, você trabalha com terapia SNT, explica um pouquinho mais pra gente, e o que que você acha que a Isso. contoterapia pode trazer, depois da sua experiência com o É, grupo, né, o que que você acha que ela pode então, trazer que ela de forma diferente, enfim, pra você? a terapia, a acupuntura, eu ainda não consegui fazer esse link, né, Uhum, com o com. De que maneira que eu uhum, posso estar usando? Com certeza vou encontrar isso daí, esse ponto que eu possa trabalhar essas 2 coisas. Agora, na terapia SNT, por exemplo, é Sistema Nefesh de Terapia, né, uhum. é uma terapia cristã, então, assim, é de alívio emocional. É para alívio emocional, então é a sensação corporal, né, um estresse, alguma coisa que eu ouvi, enfim, que houve um bloqueio onde eu sinto isso no meu corpo, então eu já consigo fazer um link aí com a terapia para poder liberar, né, porque às vezes a gente ouve as coisas no conto, e Que vem as pode ir para o emoções, e às corpo, vezes eu não consigo colocar para fora, né. Então a sentir. terapia vai ajudar nisso, né. A como eu posso colocar isso para fora, porque eu não preciso guardar as coisas, eu tenho essa escolha de soltar, né. Nossa, eu adorei essa ponte que você tá falando, essa É, possibilidade. Gente, quando você fizer, você fale pra nós, publique pra gente ajudar a sim, publicar e conte. Não, eu queria saber porque sim, aí eu acho que é interessante essa vai ser uma junção aí importante, né, porque se ficou alguma coisinha ali do conto, com a terapia ela pode soltar, né, então é importante que, assim, na terapia, o que a gente trabalha é que realmente a gente não precisa carregar, a gente tem escolha, a gente pode soltar, não precisa carregar pesos, né, desnecessários. Então, às vezes, a pessoa ouviu alguma coisa e tá, né, sei lá, aquilo ficou mexendo, reverberando, mas a gente não precisa carregar isso, né, Ana? uhum, Né, quando uhum, a gente as terapeutizadas sabem, né, a gente pode soltar, a gente tem escolha de soltar, né, sim. então eu E a acho que a vida fica mais terapia leve, mais harmônica, mais isso, bem-estar, já mais tem peso saudável, né. demais, não é? Ai, já Então, tá desafiador eu o gosto de suficiente. trabalhar, assim, com essa leveza, sabe, eu gosto de Sim, umas coisas mais eu sou dessa daí, eu que a gente aprecio não também, eu precisa gosto carregar também. peso. É. Gi, que gostoso esse encontro de hoje. Sou muito Hum, agradecida por você ter dado aí esse tempo, esse espaço para nós nos encontrarmos novamente, papear e colocar a conversa em dia e você tá aqui. Obrigada, Gi, por ter vindo. eu que agradeço, Ana, o convite. Foi uma grata surpresa, né, porque, assim, eu não me imaginava jamais fazendo isso daqui, né, em outra época,
e hoje foi mais leve, né. Você é uma graça. A gente Foi um se diverte, presente né. também, foi um presente para nós, né, e eu agradeço, agradeço, Que bom. porque é um mundo que eu estou descobrindo. Aonde tudo isso Aham. vai me levar eu não sei, mas eu estou aproveitando. Que bom, que bom. Grata, grata, Gi. Então Eu é isso, esse foi agradeço. mais um encontro do Caminhos da Conterapia. Obrigada a quem acompanhou e a gente se vê nos próximos vídeos da série.